E este Café com Palavra de sexta-feira, esta sexta e as próximas, próximas 5, nós estaremos encerrando aqui a análise de Apocalipse, verso a verso, que nós começamos no ano passado, né? E estamos no capítulo de número 16. E esse capítulo de número 16, ele é um capítulo bem interessante, porque ele difere dos outros juízos que nós já passamos aqui, os juízos de Deus, tanto as trombetas quanto os selos. Se nós recordarmos, nós precisamos então lembrar que as trombetas, né, destruíram uma quarta parte, os selos uma quarta parte, as trombetas uma terça parte da terra, da água, do mar. Então, tanto os selos quanto as trombetas são juízos de Deus, mas juízos que ainda chamam para um arrependimento. Agora o cálice transbordou. Agora a ira de Deus cai sobre toda a terra. Agora, neste momento, a ira de Deus, que é uma ira não de raiva, de um Deus rancoroso, de um Deus que de uma certa forma quer castigar, mas de um Deus santo, que não compactua com o pecado e com a iniquidade. Os selos destruíram uma quarta parte da terra. Né? As taças atingirão toda a terra. Dependendo da tradução, você vai encontrar como flagelo ou como taças, tá? Mas o que importa é que aqui está manifestada a ira de Deus sobre aqueles que não se arrependeram. Essa é a questão. O evangelho é um chamado ao arrependimento. Marcos, capítulo 1, verso de número 13, se não me falha a memória, deixa eu só confirmar aqui, é um início do ministério de Jesus. Lembrando que Marcos, ele já começa direto no ministério de Jesus, né? Ele não narra, tem-se a ideia de o evangelho de Marcos ser um evangelho de urgência, um evangelho prático no sentido de que, olha, preciso escrever aquilo que o Senhor fez. Então ele não tem uma genealogia como Mateus e Lucas, ele não tem relatos da infância, né? Como nós vamos ver, Jesus aos 12 anos se perdendo, ensinando os mestres no templo e os pais perdidos dele, né? Marcos é um evangelho de urgência. E Marcos, capítulo 1, verso de número 15, Jesus anuncia o que é o evangelho. Arrependei-vos e crede no evangelho. Evangelho é arrependimento. Avivamento é arrependimento. Avivamento é arrependimento. Nenhum movimento, nenhum barulho, nenhuma manifestação visual sobrepõe o arrependimento. É claro que arrependimento, aí a gente poderia fazer um estudo de arrependimento, que ele gera contrição, ele gera lágrimas, ele gera humilhação, ele gera um coração quebrantado, aí sim, tá? Mas o que é interessante é que o evangelho é arrependimento. E agora a ira de Deus recai sobre aqueles que não se arrependeram. Há um entendimento daqueles que confiam piamente na sucessão de eventos dentro de uma grande tribulação, que estes últimos 7 juízos, que são os últimos 7, né? Nós já passamos pelos selos e pelas trombetas, que esses últimos 7 juízos vão acontecer na segunda metade da grande tribulação, tá? Então, ele é um conjunto de juízos que, primeiramente, a gente precisa entender o seguinte: ele se distingue dos juízos
dos selos e das trombetas em vários detalhes. Por exemplo, juízos das trombetas e dos selos, João tem uma visão que nós chamamos de interlúdio, lembram? Entre o sexto e o sétimo selo, entre a sexta e a sétima trombeta. Aqui não. Aqui ele vai narrar os eventos de forma sequencial. E vamos ler então Apocalipse capítulo 16. Vamos lá. Ouvi uma forte voz vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos, vão e derramem sobre toda a terra as 7 taças da ira de Deus. Olha que coisa interessante, tá? Uma voz forte vinda do santuário. Isso vai aparecer em vários momentos em Apocalipse. Uma voz forte. Duas características do livro de Apocalipse voz forte, anjo forte. Aparece com frequência isso. Voz forte, anjo forte, tá? Essa voz forte, se tem uma ideia de uma alusão justamente à voz de Deus. Uma voz forte vinda do santuário. Ordenando os 7 anjos, né? Aos 7 anjos, vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E aí começa no versículo 2, né? Cada uma dessas taças. Essas taças, elas prenunciam que a gente vai chamar assim de o escatom, né? As últimas coisas, tá? Escatom é última, né? É grego, né? Logia, você já sabe, já deve estar sabendo muito bem, estudo, pensamento, então seria o estudo das últimas coisas, é isso que é escatologia. Então, o escatom de Apocalipse começa em Apocalipse 16. A partir daqui são os finais, tá? Então, acredita-se que as 7 taças são uma sequência de juízos de Deus sobre os seus habitantes, sobre o mar, sobre as águas doces, sobre o céu, sobre a terra, sobre todo aquele juízo que os 7 selos e as 7 trombetas, uns destruindo uma 4ª parte, outros uma 1/3 parte, tá? Um exemplo, tá? Imagina, aconteceu um grande tsunami na Ásia, destruiu uma 4ª parte. Era como se o selo fosse assim. Agora, a taça, não. A taça vai pegar toda a terra. A taça vai atingir a terra inteira. E olha o que diz. E aqui primeiro, né? Do versículo 2 até o versículo de número 17 agora, são as 7 taças, tá? João narra isso numa sequência bem interessante. Eu fiz algumas anotações aqui, por exemplo, as 4 primeiras taças, elas remontam às pragas egípcias, tá? E são essas sequências de juízo. Então vamos entender lá. Claro, e as últimas 3 taças são ações quando as nações se reunirem no que a gente chama dentro da teologia, dentro da escatologia, de Batalha do Armagedon. O que é a Batalha do Armagedon? A Batalha do Armagedon é o evento principal dessa escatom. Por quê? Entende-se que depois de todos esses juízos que vão cair sobre a terra nas 4 primeiras taças, e depois sobre as nações que vão conduzir ações das nações para a Batalha do Armagedon, Jerusalém estará sitiada por todas as nações. Aí Cristo vem. Aí o Senhor vem. Aí o cavaleiro do Apocalipse, né, que vem num cavalo branco, aquele que vem para destruir a grande prostituta, a besta, o falso profeta, aquele que vem para anunciar a queda da Babilônia, aquele que vem para decretar, né, a vitória, vem num cavalo branco, ele e milhares de anjos também montados em cavalos brancos. E o seu nome é Palavra de Deus. E na sua coxa e no seu manto está escrito Rei dos Reis, Senhor
dos senhores. Então, é bem interessante, né? Vamos lá. Olha só. Primeiro flagelo, ou primeira taça, podemos dizer assim, né? Apocalipse 16, verso de número 2. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Olha só, derramou a taça sobre a terra. O que está claro aqui, gente, é que não há agora meio termo para os homens. Quem não foi por Cristo é contra Cristo. E isso vai acontecer nos finais dos tempos. Ah, mas pastor, será que não vai acontecer igual naquela época de Ló, que Abraão pergunta, olha, se tiver 50 justos, agora não, gente. Final dos tempos, as coisas vão se afunilar de tal forma que quem não for por Cristo será contra ele. Não haverá neutralidade em relação a Deus. No final dos tempos, vai ser algo como assim, olha, Cristo, eu escolho não segui-lo. Cristo, eu escolho não acreditá-lo. Ou religião, eu escolho não tê-lo. Porque os adoradores da besta, isso é algo que é interessante, tá? E olha o que diz a primeira taça. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas, muito parecida com a praga do Egito, né? Apareceram úlceras malignas e dolorosas. Detalhe, em quem? Nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Então, mesmo que você creia num formato pós-tribulacionista, dizendo que a igreja vai passar pela grande tribulação, o trecho é muito claro. Ele cairá sobre as pessoas que têm a marca da besta e que adoram a sua imagem. A marca da besta, gente, sempre houve no imaginário evangélico que a marca da besta vai ser um 666 tatuado na testa, ou um chip implantado na mão, né? De vez em quando você vê nas redes sociais, Facebook, Instagram, ou até grupos de WhatsApp, olha, lá em tal lugar já estão implantando um chip na mão. Gente, a marca da besta, ela é uma imitação da marca que o crente é selado pelo Espírito Santo. O diabo é um imitador. Ele imita a Trindade, anticristo, besta, falso profeta. Ele imita tudo. Ele é um imitador. Enquanto que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, quem é a imitação dele? A besta. A besta é o contrário de um cordeiro. Ele é um imitador. Cristo, né? A palavra, Paulo, os evangelhos nos mostram que Atos, principalmente, também, que nós somos selados com o Espírito Santo. Apocalipse, nós já passamos pelo capítulo 5, que vai dizer daqueles que foram selados com a marca do Senhor. Ou seja, e ele imita. E a marca da besta não é algo visual, é algo íntimo. Adoravam a sua imagem. Então a marca da besta é algo, e nós já falamos sobre o número da besta aqui, acho que é Apocalipse, não recordo, 13 ou 12, foi 12 ou 13, não recordo bem, nós já falamos, tá? Então, notem que essa primeira taça cai sobre as pessoas que tinham a marca da besta e também adoravam a sua imagem, tá? Por quê? Porque no final as pessoas vão ter que declarar sua lealdade a Cristo ou ao anticristo. Não vai haver opção. Quando chegarem esses juízos à terra, tá? Pré-tribulacionistas acreditam que a igreja não estará mais aqui. Pós-tribulacionistas acreditam que a igreja vai passar por esse momento. Só que, passando por esse momento, não haverá... E até os próprios que ficarem, né, que de uma certa forma, creio eu, né,
mesmo sendo um pré-tribulacionista, aqueles que estiverem nesse período vão ter que optar por Cristo ou pelo anticristo. Não vai haver uma neutralidade ou estar em cima do muro. Não vai ser possível. E o que é interessante é que os adoradores da besta, mesmo com os sinais, mesmo com os selos, mesmo com as trombetas, mesmo com as catástrofes, mesmo com um terço e uma quarta parte da terra, do mar, da água, dos peixes sendo destruídos, eles não vão se render a estas advertências. E eles serão, então, atormentados pelos juízos de Deus. Certo? 3. Versículo 3, segundo flagelo. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. A destruição é total, e remete de novo para uma praga do Egito, né? Lembra que eu falei que as 4 primeiras taças, elas remetem para aquilo que nós vamos ver nas pragas do Egito. Parece que, né, os juízos são alertas e vão lembrar as pessoas a respeito disso. Então, todo ser vivo que havia no mar, ou seja, todo animal, é um colapso ambiental. Imaginem um colapso ambiental a nível mundial. A nível mundial. Não haverá mais ser vivo no mar. Peixes, animais marinhos, frutos do mar, tudo vai morrer. Segundo flagelo, quando o anjo derrama sua taça, o mar se transforma em sangue como de um morto, ou seja, podre, coagulado, né? Um sangue, um mar que não será possível nem de respirar. Então esse é o segundo flagelo, tá? O terceiro flagelo, ou a terceira taça, o anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes da água, e elas se transformaram em sangue. Também remete a Êxodo, né? Então ouvi o anjo das águas dizendo... E aqui entra o que nós chamamos de um hino, né? Um hino ao Senhor, tá? As taças não têm os que nós chamamos de interlúdio, lembram, né? Entre o sexto e o sétimo selo, João enxerga os 144 mil selados, né? E aqui não tem um intervalo entre taças, mas o anjo que derrama a terceira taça, ele faz menção a uma adoração a Deus. A gente vai chamar isso de o hino doxológico sobre a justiça divina. Ou seja, está caindo a justiça de Deus na terra e o anjo diz: tu és justo, tu és um Deus justo, tu és um Deus que chamou ao arrependimento. Tu mandou teu filho para o arrependimento dos homens. Mas esses que estão recebendo agora não aceitaram. Olha o que ele diz, tá? O hino doxológico da justiça de Deus está no verso 5 e no verso 6. Então ouvi o anjo das águas dizendo: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. O anjo está dizendo o seguinte: ele está fazendo menção à justiça de Deus, está fazendo menção à santidade de Deus e principalmente dizendo: a santidade de Deus não compactua, a santidade de Deus ela não pode compactuar com o pecado do homem. Então este falar do anjo é uma forma de louvor a um juiz onipotente, justo, eterno, santo, mas também vingador sobre um mundo rebelde que não se arrepende. Olha o que ele diz aí no verso 6: porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. O anjo está dizendo o seguinte: olha, está caindo juízo sobre eles porque eles mataram os santos, perseguiram os santos, mataram seus profetas. Então é um juízo muito, mas
muito certo de acontecer. E ele encerra, né, essa primeira parte do terceiro selo, João escreve o seguinte, verso 7. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor, Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Ou seja, todo juízo de Deus sempre foi justo. Deus não é um Deus injusto. Nenhum homem, nenhuma mulher que chegará diante de Deus no juízo final poderá dizer que Deus foi injusto com ele. Poderá dizer que Deus, olha, eu não ouvi falar. Olha, eu não tive oportunidade de me arrepender. Não, ninguém. Certamente, Deus Todo-Poderoso, né, o anjo está dizendo aqui, o anjo não, diz uma voz do altar, né? Essa voz do altar pode ser de um dos anciãos, pode ser os 24 anciãos, pode ser os 4 seres viventes. Ouvi uma voz do altar. João não diz mais detalhes sobre a voz, mas ele diz o que ouve. Certamente, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Né? Então, se prega muito que Deus é amor. Deus é amor, claro. O amor de Deus, ele é... Assim, gente, dava para falar só do amor de Deus todos os dias. Mas nós precisamos falar também da justiça de Deus. E a justiça de Deus, ela é implacável. A justiça de Deus é implacável. Ele é justo. Deus é justo. E se tem uma coisa que ninguém vai poder acusá-lo é de injustiça. Ah, não tive oportunidade. Não. Todos terão. Verso 8, quarto flagelo, né? Olha só, o quarto flagelo é o seguinte. Verso 8 e verso 9. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi dado queimar a humanidade com fogo. Aqui, gente, tem feito um calor nesses dias. Horroroso. Muito quente. De acordar já com próximo dos 40 graus. Imaginem o que será esse quarto flagelo. Olha o que o anjo faz. Olha o que o João descreve. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol. Ele foi dado queimar a humanidade com fogo. O sol, os pecadores que não se arrependeram, lembrando lá dos selos, né? Lembram que o sol, uma parte do sol escurece, uma parte da lua, as estrelas. Os mesmos pecadores que viram aquilo agora vão ver e serão punidos pela intensificação do calor. O calor do sol. Olha só, verso 9. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Ou seja, notem que é um juízo sobre quem realmente não se arrepende. Né? Não se arrepende. Eles sabem que são juízos de Deus, né? O texto deixa claro isso, que é juízo de Deus, que são advertências. As trombetas e os selos nos mostraram que os juízos eram advertências, que o Senhor estava chamando para o arrependimento e elas não foram ouvidas. E as consequências de não ouvir agora são sentidas. Então, notem, as consequências sempre virão. Paulo escreve aos Gálatas, de Deus não se zomba. De Deus não se pode zombar. Aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Plantaram rebeldia, plantaram perseguição, plantaram blasfêmia e agora colhem aquilo que o juízo de Deus traz para eles. Então, o quarto selo vai dizer: o sol queimava, e quanto mais queimava, mais eles blasfemavam contra Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos. Olha só, e ele termina o verso 9 dizendo: porém, não se arrependeram para darem glória a Deus. Eles não se arrependem. Então, não é que não haverá arrependimento.
eles vai se afunilar de uma certa forma em que as pessoas, essas pessoas que receberão esses juízos de Deus, elas serão de corações duros, blasfemadores, sem arrependimento, perseguidores, aqueles que odeiam. E notem que isso já se manifesta em nosso meio, né? A gente vai dizer, claro, a igreja brasileira, ela não sofre perseguição. Nós não sofremos perseguição religiosa. Acontece um evento ou outro esporadicamente, mas não há uma ação deliberada ou governamental, como acontece na China, como acontece no Afeganistão, como acontece em boa parte do Oriente Médio, né? Não há isso. Mas existe um ódio, né, declarado contra o Evangelho. Né? Existem grupos, principalmente no Brasil também tem, né? Grupos que se declaram contra a igreja, contra o Evangelho. E essas pessoas, elas não se arrependendo, a dureza de coração fica pior. E daí nós temos que lembrar, e aí que interessante essa comparação do Êxodo, né? Nós temos que lembrar o que acontecia quando Moisés chegava diante de Faraó. Quanto mais ele via, e alguém perguntava, mas pastor, ninguém vai se arrepender. O que acontecia? Quanto mais pragas vinham contra o Egito, mais Faraó endurecia o seu coração. Coisa grave, né? Quinto flagelo. Olha só, versículo de número 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas, e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemavam contra o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Úlceras da primeira taça, né? Então, porém, não se arrependeram de suas obras. Lembrando que esse reino da besta é o reino do anticristo que estará em vigor. Tá? É o reino do mal que estará em vigor. A besta, o anticristo, o falso profeta estarão em ação. Então, esta taça derramada é uma taça que atinge o sistema governamental humano. O que vai ser? Caos, desordem, né? Por quê? Porque é um reino baseado e fundamentado na ausência divina. Lembram de Nimrod? Lembram da Torre de Babel? É a tipificação disso. A Torre de Babel, o governo humano, o governo de Nimrod, é a tipificação de um governo sem Deus. Ou seja, não que, olha, então nós estamos indo para um caminho, porque o nosso presidente é temente a Deus. Não é isso. Não tem nada a ver. Governo humano, baseado em autoridade humana, baseado no poder humano, e este poder humano fundamentado sem a ausência, sem a presença divina. Então, a quinta taça, ela recai sobre esse sistema humano. Ou seja, vai trazer caos e confusão, e João vai narrar que eles sentiam dores e blasfemavam contra Deus por causa das angústias e das úlceras, porém não se arrependeram. Então é aquilo, né? O coração vai endurecendo cada vez mais. Isso a gente... por isso que há um grande perigo naquilo que nós chamamos, e Paulo vai narrar, sobre a apostasia da fé. Abandonar a fé deliberadamente. Ou seja, o coração endurece. A própria palavra diz, se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Certo? Sexto flagelo. O sexto flagelo, ele compreende do versículo 12 até o versículo 16, e aí começa a preparação para aquilo que nós vamos chamar de batalha do Armagedon. Olha só. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram. As águas do rio secaram, tá?
Alguns entendem como algo literal, tá? Mas boa parte dos pesquisadores, estudiosos de Apocalipse, eles vão dizer o seguinte: esse secamento do rio Eufrates é simbólico, tá? É simbólico. E ele representa quando Ciro, na guerra contra a Babilônia, desviou as águas do Eufrates e, de uma certa forma, impediu que a Babilônia se defendesse. O fato é que as águas dos rios secaram, ele diz no verso 12, para que se preparasse, olha só, o caminho dos reis que vem do Oriente, ou seja, Batalha do Armagedon, né? Vieram os selos, vieram as trombetas, estão caindo as taças, as nações estão com raiva, com ódio, não se arrependem, e o foco é Israel. Haverá um cerco militar e bélico contra Israel. Então, todo o movimento que acontece no norte de Israel é Rússia, tá? Quando alguns profetas do Antigo Testamento vão falar sobre norte, né? Não falando do reino do norte, Israel, mas sim do norte, é a Rússia. Então tudo aquilo ali em volta de Israel é um barril de pólvoras que está prestes a estourar. Então esse sexto flagelo agora é a preparação dessas nações a caminho da batalha do Armagedon. Então olha o que ele diz no verso 13. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, a trindade satânica, né? Como eu disse, é uma imitação de tudo aquilo que é sagrado e divino. Então, e aqui um parênteses, tá? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado na igreja em relação à imitação de coisas que a gente traz muitas vezes do mundo para a igreja. Porque, pastor, tem um quadrado, tem um conservador. Calma lá. Porque todo profano remete contra o sagrado. Todo o profano é uma imitação do sagrado. Então, isso nós vamos ver na ação do diabo, né, em relação à santidade, em relação à marca do Espírito Santo, em relação ao selo do Espírito Santo, em relação a tantas coisas, né? Olha só, ele vai dizer: 3 espíritos imundos semelhantes às rãs são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, é a preparação, ou seja, é o próprio Satanás mobilizando o anticristo ali, né? Satanás, por intermédio dos seus agentes, anticristo, falso profeta e a besta, mobilizando as nações para essa batalha contra o Deus Todo-Poderoso. E aí, verso 15, né? Fechando a sexta taça, são palavras de Jesus, olha só: eis que venho como um ladrão. Eis que venho como vem o ladrão. Ou seja, repentinamente. Aqui estamos falando da segunda vinda visível de Cristo, tá? Pré-tribulacionistas acreditam que a igreja virá junto nessa batalha. Pós-tribulacionistas acreditam que é nesse momento que a igreja será arrebatada, será salva, tá? O que ele diz? Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu. Referência à igreja de Laodiceia, né? Que o Senhor Jesus diz para ela: tu diz que é rica, mas tu é pobre, desgraçado, né? Tu é pobre, cego e está nu. E não se veja a sua vergonha. Então é o Senhor fazendo um alerta, né, para aqueles. E aqui é um trecho bem interessante, porque pós-tribulacionistas afirmam, então, justamente que este é um recado do Senhor para os crentes que estarão passando pela grande tribulação. A igreja estará passando pela grande tribulação, pós-tribulacionistas, né? Pré-acreditam no arrebatamento antes da grande tribulação, um evento invisível, né, que só a igreja verá.
A igreja então não passa pela grande tribulação e ela vem em batalha junto com o Senhor nessa batalha do Armagedon. Já pós-tribulacionistas acreditam que esse é o recado de Jesus para a igreja. Olha, vigia, guarda as tuas vestes, para que não ande nu e não se veja sua vergonha. E daí João encerra o sexto selo dizendo o seguinte, ó: então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui, gente, é a batalha. Aqui é o cerco que se dará no grande dia em que Israel estará sitiada. Tanto pré-tribulacionistas quanto pós-tribulacionistas creiam que é nesse momento que o Senhor Jesus, né, virá e voltará à sua segunda vinda e ele estabelecerá, né, pré-milenistas acreditam, né, estabelecerá o seu reino milenial, onde Satanás será amarrado, preso por 1000 anos, tá? Então, verso 16, juntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Essa é a chamada Batalha do Armagedon. Duas batalhas acontecem no final dos tempos que tanto pré-tribulacionistas quanto pós-tribulacionistas acreditam. Batalha do Armagedon, final da grande tribulação, tá? Final dos 7 anos de grande tribulação, Jesus vem em socorro de Israel. 1000 anos de governo, o milênio que a gente chama, e no final Satanás é solto e haverá uma batalha chamada Batalha de Gog e Magog, e aí Satanás é destruído, é lançado no lago de fogo e enxofre, e a Bíblia fala em novos céus e nova terra. A gente vai ver isso mais pra frente. Certo? Vamos para o último flagelo? Passamos Apocalipse assim, né? A gente precisa fechar o entendimento ali. Sétimo flagelo. Ele vai do versículo 17 até o versículo de número 21. E aí acaba o que nós chamamos de juízos de Deus, né? Porque aí virá, então, a grande batalha do Armagedon. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte, lembram? Voz forte, anjo forte, né? Uma voz forte saiu do santuário do lado do trono, não é do trono, do lado do trono, então não é Deus falando, tá? Do lado do trono dizendo, está feito. E aí remete, né, para Apocalipse 21:6, porque vai aparecer isso aí de novo. Apocalipse 21:6 vai dizer, tudo está feito. Só que Apocalipse 21:6 é Jesus falando, né? Tudo está feito. E aqui nós estamos vendo que João narra uma voz forte saindo do trono. Não entendi sobre vestes. Vestes vai falar sobre santidade, sobre pureza. Vestes vai falar sobre... porque Apocalipse vai falar sempre de vestes brancas, né? Vestes vai falar sobre mantermos uma vida de santidade. É isso, tá? Lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Santidade, uma vida de santidade. O autor dos Hebreus vai dizer, né? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Por isso que há uma urgência de pregarem sobre arrependimento e santidade. Tá? O derramamento desta sétima taça é a abertura das portas para a eternidade. Aí começa uma ação sobrenatural e aqui, gente, haverá uma extinção quase que total, né? Olha só o que diz o verso 18. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual. Olha o que João diz. Nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Ou seja, é uma catástrofe sem precedentes. Porque é o final. Olha só. Tal foi o terremoto forte e grande. E aí ele vai dizer aqui, ó.
versículo 19, 20 e 21, que é a preparação para o próximo capítulo que nós vamos ver na próxima sexta-feira, tá? Versículo 19, 20 e 21. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Olha só. O cálice do vinho do furor da sua ira. Se vocês acharam que até então havia ira de Deus, a indignação, a ira, o juízo de Deus, os propósitos de Deus virão com muita força, tá? E olha só, todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. João está narrando aqui a destruição que esse terremoto, que esse juízo da sétima taça trará sobre a terra, tá? Também desabou do céu sobre as pessoas, uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. Olha só, tá? E por causa do flagelo da chuva das pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo de granizo era terrível. Lembrando que muita coisa que João escreve aqui, eu sempre costumo dizer para os irmãos, tá? João tem uma linguagem, a gente precisa sempre olhar o texto bíblico com, como é que eu vou dizer? Com as lentes do tempo em que o texto foi escrito, tá? Por quê? Porque João tinha um vocabulário de um homem de 90 depois de Cristo. Lembram disso? 90 depois de Cristo. Então, quando João vê gafanhotos, quando João vê alguns flagelos, quando João vê granizo de 30 quilos, ele não sabe, talvez, no seu vocabulário, expressar o que realmente está vendo ali, tá? O fato é que vai ser um juízo terrível, que os homens não vão se arrepender e, pelo contrário, eles vão blasfemar cada vez mais o nome de Deus. E tudo o que resta a partir de agora é a destruição do império do mal, capítulo 17, 18 e 19, é a destruição do império do mal. Nós vamos ver nesses 3 próximos capítulos isso. Capítulo 20, o juízo final. E o capítulo 21, a revelação da herança dos salvos, tá? Nudez, alguém me perguntou aqui o que significaria nudez, vergonha. Nudez é símbolo de juízo, né? Ou seja, é como se as vestes fossem vestimentas espirituais, tá? E andar nu é andar despido desta vestimenta espiritual, ou seja, alguém que terá a sua vergonha exposta no sentido da sua natureza e do seu pecado, né? Não é aquilo que talvez você cresceu na igreja aí na década de 90, que imaginava que os teus pecados iam aparecer num grande telão de Deus, né? Imagina no dia do juízo, os meus pecados vão aparecer no telão de Deus, né? Não se preocupe, né? Mantenha as tuas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Mantenha as tuas vestes. Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento. Marcos 1,15, chamado de Jesus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Evangelho é arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe santidade sem arrependimento. Não existe vida espiritual sem arrependimento. Não existe intimidade com Deus sem arrependimento. Certo? Se você deseja ouvir as outras aulas a respeito de Apocalipse,
basta clicar no meu IGTV aqui do Instagram, procurar as séries Apocalipse verso a verso, tá bem? Alguém pediu, eu nunca tinha feito isso, né? Eu vou fazer um resuminho e colocar no vídeo aqui. Eu sempre só coloco o título e marco a série, mas eu vou colocar um resuminho sim até o final da manhã, tá bom? Que Deus abençoe. Oramos, Pai, graças te damos por esta palavra. Sabemos que as tuas promessas se cumprirão. Sabemos que os teus juízos virão. Sabemos, Senhor, que tu és Deus Todo-Poderoso, era, é e há de vir. Cremos nas tuas promessas, cremos nas tuas palavras, descansamos nas tuas verdades e oramos nesta manhã, Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que as nossas vestes possam estar brancas, que possamos estar vestidos de vestes espirituais para o grande encontro com Cristo, o nosso noivo amado. Sonhamos e anelamos por esse dia, Senhor, pois somos a tua igreja e como igreja, Senhor, queremos ainda manifestar os teus propósitos nesta terra. Queremos manifestar o teu reino para que mais pessoas possam conhecer a tua verdade e, conhecendo a tua verdade, venham ao arrependimento para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você. Fique na paz que excede todo o entendimento. E até a próxima, se o Senhor Deus permitir. Tchau!